Pessoal da torcida tricolor, estamos começando mais um Contextualizando, esse Contextualizando para falar das contas do São Paulo que não fecham para 2022. Esse vídeo é para você que tem muita imersão, principalmente na parte financeira, e para você que não tem imersão nenhuma, só quer saber o que acontece dentro de campo, esse vídeo vai ser muito importante, porque ele vai pautar muitas decisões aqui no canal, muitas opiniões em relação a futuras contratações do São Paulo, e ele já condena algumas feitas, inclusive este ano. São Paulo terá muitos problemas em 2022 financeiros, terá que procurar muitas soluções, e a gente vai dissecar um pouco isso, partindo já desse acordo feito, a rescisão com Daniel Alves, que, para variar, mais uma vez aí escondida na confidencialidade, tem aí algumas divergências, mas a gente vai falar bem de tudo isso. Então, é um vídeo que a gente vai tentar ser o mais sucinto possível, mas é muito importante fazer esse disclaimer que é importante para você que tem imersão, que não tem. Então é um vídeo importante para se compartilhar. A gente quer começar pelo Daniel Alves. Daniel Alves, o São Paulo fez um acordo, né? Então, que a gente tem até o momento, isso tudo para 2022. Quer começar a explicar, Gabriel? Basicamente, o acordo feito, acho que a gente pode só se alongar um pouquinho mais nesse tópico, porque é um tópico que envolve muitas coisas, né? Além do acordo em si, o acordo é esse que a gente está colocando aí, com as devidas fontes, principalmente, pouco mais de R$400 mil, 400, 415, 17, 50, enfim, 400 e alguma coisa. O Edu foi até 450, porque tudo é uma coisa bastante especulada, certinho, com os valores que apurados, 417, mas tem esse gap aí. Então, pouco mais de 400 mil. Que são referentes, e aí vão totalizar R$25 milhões, mais ou menos, referentes aos 18 milhões que o São Paulo já reconhece, mais 7 milhões. Esses 7 milhões, por uma questão de falta de transparência, daqui a pouco a gente fala dela, partindo do ponto que esses números estão corretos, na apuração, a gente confia neles, por isso que a gente está colocando aqui, mas ninguém confirma, então. Mas partindo do ponto que os números estão corretos, existe uma dúvida de o que significam esses 7 milhões. É dinheiro que ele receberia uma parte do que seria até o fim do contrato? É dinheiro não sabemos, de direitos atrasados? É direito de encargos trabalhistas, tributos? Não sabemos. Tem 7 milhões aí que são uma dúvida, são uma incógnita, é referente em parte do 13º que ele teria a receber pelo que ele já trabalhou esse ano, enfim, não temos como saber. É uma dúvida, são 7 milhões que, em teoria, ele receberia mais para frente, que, em teoria, iriam compor o salário dele até o fim do contrato, que seria em dezembro de 2022. Tá? Em relação ao Daniel Alves, para a gente só levantar alguns pontos aqui, que são perguntas, e aí, basicamente, a gente nunca vai ter as respostas, né? Porque talvez o quesito transparência no São Paulo siga sem ser muito grande. Talvez a gente teria muito mais clareza se uma das promessas de campanha, que era a publicação de balancetes, tivesse sido cumprida, mas ainda acho que em 9 meses, quase 10, né, ainda não deu para começar esse tipo de situação, que deve ser muito complicada de se fazer, deve ser uma engenharia muito grande. Outros clubes que não faziam já começaram, mas para o São Paulo é sempre tudo muito difícil. Mas em relação ao Daniel Alves, o primeiro ponto é, se ele vai receber 7 milhões para frente, partindo do ponto que seja referente a isso, ele fez um acordo e não vai ganhar o valor total até 2022. Isso foi um acordo, ele deixou de ganhar uma parte do dinheiro. Fico me perguntando se existe alguma narrativa em torno disso. É uma pergunta irônica mesmo, tá? Porque, não, fulano abriu mão do dinheiro, fulano gosta do São Paulo. O Hernanes não abriu mão do dinheiro, como a gente vai ver até aqui daqui a pouco. Ele fez a mesma coisa que o Daniel está fazendo. Olha, eu receberia até tanto, vamos rescindir, você me paga um pouco menos. Rogério ficou com parte da receita do jogo de despedida dele e 5 milhões de multa num contrato lamentável feito pelo São Paulo, também da gestão passada, que aí também, aí era aquela, já pensou você falar não pro Rogério? Como fala não pro Rogério? Então, assim, aquele negócio, né? Mas o Rogério botou 5 milhões de contrato ali, o São Paulo aceitou, numa meta ridícula, numa meta que foi sustentada por Campeonato Paulista, porque o resto do trabalho foi péssimo, e no Campeonato Paulista foi razoável, sustentou uma média mediana, literalmente mediana, ficou um pouco abaixo de 50% de aproveitamento de pontos e ficou com 5 milhões de reais.
Então, o Pato também teve também. Mas não. E a narrativa é justamente o Pato deixou de receber um dinheiro. O Pato ele deixou de receber também o dinheiro futuro. O dinheiro da época da pandemia, que o São Paulo já devia para ele, foi pago. Né? Então, a minha pergunta é só até onde. A mesma coisa, né? Até onde a minha questão é até onde vai essa narrativa, né? Porque assim, a gente costuma, pelo menos, ter um pouco de honestidade para avaliar as coisas e não ficar falando, fulano fez, fulano não fez. A gente tenta pegar os números, ver o que foi feito em cada cenário e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o acordo foi bom, pensando para o São Paulo, esquecendo a parte técnica, a parte em campo, esquece. Parte financeira, vai rescindir e tudo mais. O Daniel Alves, se ele quiser jogar no Brasil, ele precisa estar com a documentação regularizada, publicada, até sexta-feira que vem. Esse vídeo a gente está gravando numa sexta, até a próxima sexta, dia 24 de setembro, ele tem que estar com tudo registrado. A menos que o São Paulo considere esse acordo excepcional, o que eu tenho minhas dúvidas, porque é um valor que são 400 e poucos mil, a partir de 2023 ele começa a ter correção desses valores, né? Essa informação do gol do Razan. Então, a menos que o São Paulo considere essa coisa excepcional, eu não entendi a pressa para resolver essa questão, quando, no fim das contas, o São Paulo poderia barganhar. Mas o Daniel Alves vai entrar na justiça, vai ser pior. Eu acho que os dois tinham muito a perder se ele entra na justiça. Ele conseguiria a liberação facilmente. Em uma semana, a ponto de conseguir liberação, mais assinar com outro clube, mais ser registrado, tenho minhas dúvidas. Então, assim, esse acordo foi positivo? São Paulo fez o que era o melhor, assim, nossa, financeiramente, esses 400 e poucos mil, tão ótimo, olha, que economia que a gente fez. Que, de novo, especula-se uma economia de 27 milhões de reais, que a gente não tem como saber, porque ninguém detalha os números. A gente está aqui, a gente tenta apurar, a gente conversa com outras pessoas que têm apuração delas. Na gestão mais transparente que já passou pelo São Paulo. E fica nessa. Mais transparente. E aí, o último ponto que eu queria colocar na questão do Daniel Alves é repetir um ponto, que ele não vale exatamente para o Daniel Alves, mas ele vale de uma maneira geral. E o Daniel Alves utilizou essa cartada, que é não se reapresentar. Isso é inadmissível. O Daniel Alves está com salário atrasado. A justiça daria ganho de causa para ele. Mas o ato de não se reapresentar não tem nada que proteja o clube em relação a isso. O cara não se reapresenta, está devendo, o clube fez um monte de bobagem em relação financeira com o jogador, na gestão passada, nessa, indiscutível. Mas o cara simplesmente não vou e está tudo bem. E quando o jogador está com o salário em dia, o que é pior, também não existe nenhuma proteção. O cara não vai e aí o clube fica de mãos atadas. É um ponto que eu sempre repito aqui. O jogador não vai, aí o jogador é no máximo afastado, aí dá uma multinha no jogador, aí o jogador às vezes falta em treino, porque tá viajando, porque deu migué no treino, porque tá na balada, porque tá não sei aonde, e o clube, multa. Aí o cara é reincidente, multa. Aí o cara é reincidente, multa. E fica nisso. E o clube não pode fazer nada. O clube não pode cobrar rescisão do jogador, igual acontece no sentido oposto. O clube não pode cobrar que quem contratar esse cara vai ter que me pagar o valor da multa porque ele tá fazendo de sacanagem para ir embora. E tá todo mundo vendo. Quantas vezes, tanto é que a gente tem uma terminologia na imprensa tradicional que é o jogador está forçando a saída. Isso é uma coisa que o clube não é protegido. O clube precisa ser protegido. E o jogador é protegido, porque o jogador, quando não recebe, ele entra na justiça, ele ganha as causas, ele em algum momento vai receber, com acordo, sem acordo, com juros, sem juros, e ele, agora, se não receber 3 meses, pode entrar na justiça, pegar o passe dele e ir embora. Então, assim, o jogador, ele tem essas opções, porque tem que ter mesmo, só que deveria ter para o outro lado também. E isso não acontece. Isso é uma coisa que deveria ser mudada, porque senão fica tudo muito fácil. A gente vê jogador fazendo corpo mole, a gente vê jogador sem se representar, a gente vê jogador forçando transferência, a gente vê jogador falando que quer na minha, quero ir embora, não quero jogar, não quero fazer, não vou, não sumir. Então, é só um ponto que eu acho importante. E só reforçando, assim, questão de transparência, ela não existe. A gente tem que ficar aqui colocando pouco mais, pouco menos, tentando entender de onde saem os 27 milhões. É encargo, é 13º, é férias, o que é? Aí a gente fica tentando fazer uma matemática para entender aqui e chegar num valor que seja, entendemos, então talvez seja esse valor mesmo. Porque senão é só valor jogado, como foi valor jogado com o Brenner, como foi valor jogado com maior patrocínio da história,
ó, é tanto. E chegar lá não é tanto. E aí, quando não é, mas a gente considera. Não dá. Então, é um pouco muito difícil. difícil. Vai. Mas, enfim, além de tudo isso... Desculpa, que eu vi aqui agora. Em relação ao Daniel, isso não tem nada a ver com o fator financeiro em si, mas em relação ao Daniel Alves, ele disse, mais de uma vez, que não jogaria em outro clube brasileiro. Sim. O jogador fala porque fala. Lembra do Bausa? O Bausa não sabe, falou porque nem imaginava. Bicho, falou, a gente cobra. Ninguém obrigou. Eu entendo quando o cara vem, muitas vezes, nossa, pô, era meu sonho jogar aqui, e não sei o quê. Isso eu entendo. Tá? E no caso dele, ele realmente era São Paulino de criança e tudo mais. E eu não vou entrar no mérito aqui, porque eu ia ser extremamente grosseiro em relação a fazer algumas comparações que ele faz com o que algumas pessoas fazem para entrar nesse papo de São Paulino e São Paulino. Ele era São Paulino de infância, como 18, 20 milhões de São Paulinos são, cada um do seu jeito. Mas o meu ponto principal ninguém pediu para você virar e falar, não jogue em outro lugar. Não, se me vê com outra camisa, eu sou mentiroso. Não quero, no Brasil, só jogo aqui. Ninguém pediu para você falar isso. E esse tipo de coisa é um negócio que você fala porque você quer. E aí você vai ser cobrado por isso. Quando fala que, nossa, eu queria jogar sempre que... Tudo bem, vai lá, aí a gente releva, a gente entende que existe um negócio que o cara está sendo apresentado no clube, então ele vai falar bem daquele clube, tem toda uma questão de imagem, assim como o técnico não vai na coletiva e vai falar, falhou mesmo, lamentável, fomos desclassificados por causa desse cara, pô, daqui a pouco eu vou perder o emprego porque esse perna de pau... O técnico nunca vai falar isso, não acontece. Não, tudo bem, não vamos individualizar, discurso padrão. Agora, quando você foge disso, você vai ser cobrado por isso. E aí é o caso dele, então vamos ver o desenrolar de onde que ele vai jogar, né? Agora, sim. Então, assim, por que eu falo que esse vídeo é importante para quem tem imersão? O São Paulo precisa de um departamento médico? Passa por tudo isso que a gente vai colocar aqui. A gente tem ainda, para 2022, parcelas que a gente fez do acordo com o Ricardinho. Tá coisa de lá para trás. Veja que a gente critica muito administrações do São Paulo no plural, porque sempre fazem a mesma coisa. Essa sendo diferente, contratou um monte de jogador sabendo de tudo isso que a gente está colocando aqui. Ricardinho, 685 mil em 36 parcelas, mais 514 mil nas últimas 10, que fecha 2023. Então, até 2023, São Paulo vai ter isso aqui, mais isso aqui. 23 e passando, está somando. 23 e passando. E passando. Essa daí começou em março de 2020. Sim. Tá? Março de 2020. Isso, assim, a gente só está colocando valores mais pesados. Sim. Existem outros jogadores, outros atletas que o São Paulo continua pagando. Está pegando grosso. Tá? Que esse daí são números pesados. Esses daí são desde março de 2020. Ainda teve, na entrada desse acordo, 200 mil reais que não estão aí. Então, esse valor total aí, mais 200 mil que foi dado de entrada. Sim, tá? Então, isso se soma. Então, até 2023, São Paulo está pagando 1 milhão, pelo menos. Sim, num valor aproximado, 1 milhão. Que seria o salário de um jogador muito, ou de alguns reforços, 2, 3 reforços, dependente de como for. Além disso, se somando a isso, nós temos isso daqui, CT, 138 mil em 180 parcelas. Tudo isso a gente presume, em 15 anos. Isso tudo presumindo que São Paulo está pagando, que não teve nenhum pipoco aí, que é possível também. Além disso tudo, a gente tem isso daqui, Não, só em relação a CT, uma coisa que uma coisa só que é importante falar. Isso todos os clubes paulistas foram perderam, né? É uma ação aí, vem lá de 2005, 2006, aí a CT decidiu cobrar retroativo, enfim, é o caos, mas, de novo, questões que o São Paulo está pagando. Questões de São Paulo mensalmente, e é um valor que existe juros em cada vencimento mensal. Sim, mas o ponto de colocar isso aqui o São Paulo sabia disso antes de fazer as contratações que fez nessa gestão. O que a gente está colocando isso já era sabido. E aí, sabendo disso... Esse valor aí começou no fim de 19 ou começo de 20. Então ele já vem aí... Não, mas eu digo assim, sabendo disso daqui, São Paulo sabia disso. São Paulo sabia disso. São Paulo sabia disso. Isso daqui não sabia, mas assim, nós estamos presumindo que São Paulo teria que pagar normal, se não... Aí a gente vai passar por isso daqui, O Hernanes, que em 2022 São Paulo começa a pagar. Caleri, que o salário aumenta substancialmente. Gabriel Neves, Orejuela, Rigoni,
mais aumentos salariais de Éder e de Miranda. Isso tudo em 2022. E a situação de São Paulo, até tem um texto do Menon falando disso. Enquanto você fala, pode adicionar aí Jusilei. São Paulo paga Jusilei até 2023 ou 4. Eu não fiz as contas aqui de cabeça, mas o acordo do Jusilei, quando o Jusilei rescindiu o contrato, é um acordo muito parecido com esse que a gente está citando. É um acordo que o São Paulo libera o jogador, pega parte do valor que teria que pagar para ele, o jogador abre mão de uma parte, o São Paulo estende esse pagamento por anos, aí o mesmíssimo cenário, o Jusilei vai continuar recebendo o São Paulo até 23, 24, segundo a TNT Sports. Então aí nós temos Hernanes, Caleri, Gabriel Neves, Orejuela, Rigoni, Jusilei e aumentos salariais de Éder e Miranda. Tá? Tudo isso. E aí, diante desse quadro todo, a gente tem a pergunta: Galeano ou Benítez? São Paulo ainda pensa em contratar um dos dois jogadores? Veja. Não, é porque você falou ali de Hernanes. O Hernanes é o valor salarial dele. Caleri, que o salário aumenta, sim. Só que além do salário aumentar, tem o valor de compra fixado. O Caleri não é do São Paulo. Se o São Paulo quiser ficar com o Caleri depois do ano que vem, que é o ano que ele vai estar por empréstimo, existe um valor para pagar. Se não me engano, acho que são 15 milhões de reais. E o Gabriel Neves a mesma coisa, se não me engano são 8 milhões de reais se quiser ficar com os dois. Aí a gente já tem mais 23 milhões de reais se quiser ficar com os dois atletas. O Orejuela não, o Orejuela vai ter que pagar de qualquer jeito 1 milhão de euros. O Rigoni vai ter que pagar de qualquer jeito, acho que são 3 milhões de euros. Esses aí todos ele tem que pagar de qualquer jeito. Salários de Éder e Miranda tem um reajuste na virada do ano, vai ter que pagar de qualquer jeito. Acho que ambos são de 100 mil cada, se eu não me engano, na época a matéria do UOL. Então, é só para deixar claro, porque não são só salários. Hernanes é só salário. O Caleri é salário, se quiser ficar com o cara, tem que pagar. E entra no orçamento ou entra no gasto de 2022. Você vai ter que acionar essa cláusula lá em dezembro, a menos que os empresários dele abram mão, negociem, pode pagar depois. Você, de novo, fica chutando para pagar para frente, né? Esse negócio todo que a gente já está vendo aqui, o que está acontecendo, mas tem que pagar e entra como compra de 2022. Bom, e por isso que até aparecem separados do aumento de Éder Miranda, o Caleri e o Gabriel Neves, mas enfim, fica essa dúvida aqui, porque a crítica é para as administrações do São Paulo que repetem o mesmo modus operandi, que a gente cansa de falar aqui. E o que me preocupa mais, o que o São Paulo está fazendo financeiramente é mais ou menos o que o São Paulo fez em relação a coisas que a gente avisou aqui. Olha, se você forçar muito, vai quebrar todo mundo. Se você não refizer o departamento médico, como a galera quer, você não vai conseguir cooperar os caras. Para tudo isso, você precisa de dinheiro. Dinheiro é um negócio que São Paulo não tem. Pergunta é, quando é que vai começar a arrumar a casa? Quando é que São Paulo vai parar e começar a pagar as contas? E quanto São Paulo vai jogar do nome na lama? Olha, jogador São Paulo não paga, São Paulo faz acordo, jogador sai pela porta dos fundos. Até quando a gente vai continuar com isso? Essa é a pergunta que a gente faz, e por isso que eu falo que esse vídeo é importante, porque é tudo que passa, tudo que a gente vê e que a gente vai ver nos próximos anos, passa por isso daqui que a gente está falando. Isso, e aproveitando tudo isso, né? Aí o que acontece? Aí você tem que começar a pegar empréstimo, certo? O São Paulo pegou muitos empréstimos no ano passado, no outro ano, esse ano mais ainda, e vai pegando empréstimo com diversas instituições bancárias, né? Onde os juros vem pesado, né? E aí é o principal problema. A instituição bancária você vai ter que pagar. Não adianta, você não vai fazer acordo, você não vai, deixa eu te pagar em 15 anos, em 5 anos, em 10 anos, não vai acontecer. Você vai ter um problema grande, aí o São Paulo tem um número alto. Só esse ano, um dos empréstimos do São Paulo tem um valor de 50 milhões de reais. Um único. Tem outros com outras instituições que o São Paulo pegou esse ano. Mas um único com uma das instituições tem 50 milhões de reais. Ele teve que ser aprovado pelo Conselho porque o São Paulo deu as garantias do direito de transmissão do clube até 2024, tá? De direitos televisivos até 2024, e aí como passa a gestão do atual presidente, o Conselho tem que aprovar, e ele de fato foi apresentado ao Conselho, só que ele foi apresentado ao Conselho sem taxa de juros. Então assim, aprova aí. Qual que é a taxa? Não, tudo bem, você vai pegar esse... Qual que é a taxa de juros aqui? Aprova aí. É basicamente isso. É basicamente, vamos repetir, o que foi feito no contrato do sócio-torcedor com a FENG. Tinham 65 milhões de cláusulas em que geravam dúvidas, no mínimo dúvidas, em que conselheiros queriam tirar essas dúvidas e simplesmente não foi aberto para perguntas. Aprova aí.
O que aconteceu foi um tom bem acima do presidente do conselho, falando que se alguém vazasse o contrato, que não sei o quê, um tom de bastante ameaça. São relatos que muitos já publicaram e foi apurado por nós, e que o próprio presidente pediu, falou, gente, a gente precisa de dinheiro, precisa aprovar o contrato. Tá, mas eu tenho dúvida, precisa aprovar. E não abriu para perguntas. Aliás, as reuniões do conselho deixaram de ser transmitidas, prometeram que iam ser transmitidas, deixaram de ser transmitidas. Uma delas já foi tirada do ar e editada, uma parte em que um oposicionista contesta, faz perguntas, faz algumas contestações, ela foi editada. Acho que ela ainda está no YouTube de São Paulo, mas essa parte, por algum motivo, ela sumiu. Então, e esse empréstimo ele foi pego esse ano com uma carência de 1 ano para começar a pagar. Então, mais ou menos, se o São Paulo exercer isso, vai começar a ser pago em agosto de 2022. Então, isso assim, de novo, só um panorama. O São Paulo tem diversas outras obrigações. Tem dificuldades de pagar as contas que está pagando hoje. Vai ter todas essas contas em 2022 e não sabe se estará na Libertadores, que é uma receita, ainda mais se tivermos torcida de novo, considerável. Considerável. Essa é a situação de São Paulo. Só para a gente lembrar, não é o São Paulo de 2023 ou de 2022, do Tele, do Raí, do Zete. Não tem jogador desse nível. O goleiro não é desse nível. O departamento médico não é referência. Sem dinheiro não vai ser. Sem dinheiro não vai ser. Contratando jogador sem dinheiro não vai ser. Deixando de pagar jogador não vai ser. E isso não é crítica a essa administração, é a essas administrações. Você lembra quando, em 2018, o São Paulo deu uma engatada legal ali em Diego Souza, Trellis e Jean, e a gente virou aqui e falou, isso não tá certo, e pouco depois, Everton. Você lembra quando isso aconteceu? A gente falou, vai dar problema, Sim. Isso aí não vai dar certo. Isso aí vai gerar um custo. A gente não consegue pagar isso tudo ainda. Além das contratações serem completamente equivocadas. Além da parte técnica, que já está completamente equivocada. Quando a chegada do Cuca, que foi quando a gente enlouqueceu. Aí, Tietê, Raniel, Vitor Bueno, Juan Fran, Daniel Alves. Tudo a gente vem falando, não vai fechar. Aliás, isso depois de trazer Volpe, Hernanes e Pablo, que foi caro. O Pablo aqui não é pelo futebol, e foi caro. E aqui, um cara até, sei lá como é que esse cara achou isso. Eu recebi nas notificações hoje, um cara curtiu um tweet meu, sabe de que dia? 1º de agosto de 2019, o dia que o São Paulo anunciou o Daniel Alves, só que o tweet ele é de antes do anúncio. Começaram a vazar as informações, vai fechar, tá palavrado, agora vai, não sei o que, aquele negócio, e um cara me marcou, será que pode mesmo? Tô animado, não sei o que. E a minha resposta foi, cara, sempre pode. Só que depende do jogador querer vir exclusivamente para cá, especificamente para cá, porque ele tem mercado, ele pode ir para outros lugares, pode ficar na Europa se quiser, pode ir para outro clube no Brasil que pague mais, pode ir para os Estados Unidos, pode ir para onde ele quiser. Então ele precisa querer vir para cá e precisa baixar a pedida europeia dele. Ponto. Se ele não baixar a pedida dele e o São Paulo quiser graça, foi esse o termo que eu usei, a conta vai chegar, como sempre chega. Tá aí, tela 1, a conta chegou. Porque financeiramente, essa contratação ela sempre foi questionável. Questionável para ser legal. Num ano em que o São Paulo já tinha feito todos esses investimentos, a gente vinha aqui e falava, está errado, não vai dar certo. Se esportivamente o jogador vai vingar, não vai vingar, aí é outra história, é difícil. Vingar no São Paulo por mais de 6 meses, 8 meses ali, para quem conseguiu nos últimos anos, parabéns, porque é praticamente impossível para qualquer jogador. É difícil a gente pensar num cara que conseguiu jogar mais de 6, 7, 8 meses em bom rendimento. A gente vai lembrar do Hernanes, durou 6 meses. A gente vai lembrar do Luciano, por enquanto, durou 6 meses. A gente vai lembrar do Caleri, durou 6 meses. A gente vai lembrando de jogadores que tiveram, que tem a memória afetiva, lembra do fulano? E logo acaba. Aí ele entra em uma fase, aí ou ele entra em descrédito, ou ele é ruim, ou ele não presta, ou a contratação foi errada. Então, assim, isso aconteceu com vários. Só que na parte financeira, estamos falando há muito tempo. E o São Paulo continua seguindo esse padrão. Inclusive nessa administração. E a gente aqui está reclamando. Na outra. E só uma coisa que assim é muito importante lembrar. Allan Kardec contratado à vista. À vista.
Ali, por mais que ali fosse uma administração mais pautada em que muitas páginas pessoas estão aqui, muitas estão aqui. E aí, só uma coisa, para lembrar, para refrescar, para a gente tentar derrotar narrativas, por isso que é importante compartilhar o vídeo. Quem aprovou as contas do ano passado? Essa galera que está aí no poder. Todo mundo, conselheiros Quem recebeu a galera, não falando, vocês acabaram com São Paulo, olha o que vocês deixaram para mim, foi essa galera que fez festa com a dona não sei das quantas, aparecendo. É isso. O que a gente critica é isso. Se essa administração começar a acertar, se essa administração fizer coisas corretas, a gente vai aplaudir. Não está acontecendo. A nossa torcida é para que aconteça. Eu não sou torcedor de dirigente, eu não sou torcedor de jogador, eu sou torcedor do São Paulo. Eu quero o melhor para o São Paulo. Tem que tirar o goleiro e contratar outro? Passa por tudo isso aqui que eu coloquei na tela. Passa por tudo isso aqui. E quando falam assim, tem que mandar jogador embora, tem custo para mandar embora. Aí, é isso daqui, embora. Ó. Mandou embora. Aí, mandou embora. Comemoramos. Tem que mandar embora, vagabundo. É isso aqui, ó. Tá? É isso aqui. E chamando de vagabundo, desvaloriza mais. Jusilei. Tem que mandar embora, não tá rendendo nada. Mandando. Tô pagando agora. Fulano tem que mandar embora. Paga. E aí, quando quiser... eu quero departamento médico, não vai ter. Quando quiser goleiro top, não vai ter. Quando quiser atacante, não vai ter. Ou a gente vai quebrar. Exatamente. Pode até ter, mas outras instituições. Aí não paga estrutura, o salário atrasa, o jogador reclama, o jogador vai embora, o jogador cria o ambiente ruim para o cara. Aí só para finalizar, em relação aos jogadores que a gente tem pendente a pagar, né? Essa telinha bem aqui. O Orejuela, eu lembrei, porque o Orejuela, até então, em termos de valor que o São Paulo desembolsou pelo passe do atleta, Orejuela, o São Paulo pagou metade dele agora, 1 milhão de euros, na época que um euro estava bem agressivo, né? E vai pagar metade no ano que vem, sabe-se lá quanto vai estar o euro na época, mas acho que é justo falar ali em alguma coisa entre 12 e 14 milhões de reais. Tá? Esse valor, ele primeiro pagava a dívida do Daniel Alves lá atrás. Primeiro ponto. Pagava. Aquela que era 11 milhões, no mínimo que estava com o cara e ficava por isso mesmo. E se você oferecesse, Daniel, te pago metade da sua dívida agora e metade no começo do ano que vem, sei lá quando é que é o gatilho do pagamento do Orejuela, imagino que seja no começo do ano que vem, ele aceitaria, eu acho que na hora. Até porque sempre, quando o São Paulo fez o acordo da pandemia, não houve nenhum problema para isso, para empurrar um pouco para ver. Só que, tanto que ele aceitou, é bom lembrar, ele aceitou um acordo proposto por essa gestão e ele aceitou um acordo proposto por essa gestão e não foi cumprido. Sim. E aí começou a desencadear outro problema. Eu começo a te pagar a partir do dia tal. Não pagaram, não puxaram para um novo acordo e aí começou a desencadear uma série de problemas. Então, o valor do Orejuela pagava o Daniel Alves. O valor do Orejuela, se você não quisesse pagar o Daniel Alves, no orçamento do clube, o valor devido da pandemia, aquele período que o São Paulo adiou os salários durante um espaço de tempo, é o valor do Orejuela. 14 milhões e uns quebrados. Se não quisesse trazer o Orejuela, pagava todo o dinheiro da pandemia. Este valor do Orejuela, se você não quisesse fazer nada disso, eu não sou um especialista, mas baseado no plano que o Raí trouxe lá atrás, baseado num bom senso mínimo, eu diria que alguma coisa com o departamento médico você faria. E te garanto que 14, 13, 12 milhões de reais dá para fazer uma reforma excepcional no departamento médico, fisiológico, no departamento que você quiser. Scout, não consigo contratar gente do Scout. Eu fico pensando quanto ganha o rapaz que trabalha com Scout. Eu duvido que ele ganhe o salário. Isso que eu não estou entrando no mérito do salário do Orejuela, tá? Eu estou falando do valor do passe do cara. Eu estou ignorando o salário dele. O salário dele é outra coisa. Eu duvido que o cara ganhe o valor de um jogador de futebol. Eu duvido que o cara ganhe o valor de um técnico. Eu duvido que ele ganhe até o valor do auxiliar técnico. O cara do Scout, ele é o cara do Scout. Ele vai ter um salário ok. Um salário baixo para um padrão elite do futebol brasileiro. Sim, então, assim, aí a gente não consegue trazer. A gente não consegue trazer um cara desse, como o Belmonte falou corretamente, e a gente elogiou aqui, que precisa sim de mais gente do departamento scout para analisar não só os adversários, mas como prospectar nomes que se encaixem no elenco, que se encaixem no que o treinador pede e que não sejam tão caros.
Porque para trazer, para ficar de olho em Benedetto, Caleri e Borré, aí a gente vai no Twitter e olha o Messi, fala que é Messi. Então, assim, isso só o Orejuela, tá? Só o Orejuela. Que eu nem vou discutir a parte técnica dele. Mas se o clube está nessa situação, como sempre soube, se você acompanha o São Paulo minimamente, um pouquinho só, de entrar na notícia e ver por cima, e olhar ali, entrar no Twitter, tem um Twitter ali que tem um ou outro que torce para o São Paulo, você sabia muito bem da situação financeira do São Paulo. Aí você contrata um jogador, porque aí não tem nada a ver com o jogador em si, quem que é, podia ser quem fosse, você contrata um jogador que... Eu dei aqui 3 opções que um clube em recuperação financeira e em recuperação estrutural deveria ter um pouco de prioridade. E se não quisesse fazer nada disso, você tem ali 600 e poucos milhões de dívida geral entre longo prazo, curto prazo, Tietê, que tem que pegar empréstimo com juros misteriosos que ninguém sabe, você tem que pagar. Então, ninguém está falando para não trazer o lateral direito. Quer trazer o lateral direito? Traz o lateral direito. Procura um cara que não custe dinheiro, porque essa é a sua realidade. Você não tem como pagar 12, 13, 14 milhões de reais em lateral. Sim. Como a gente sempre falou, quer fazer um acordo, se livrar do Daniel Alves, fazer um acordo quando estava tudo bem e não fosse ter essa caos todo, tudo bem, legal. Vamos fazer um acordo e estruturar o time. Mas não dá. O acordo do São Paulo é Caleri, o acordo do São Paulo é Gabriel Neves, o acordo do São Paulo é Rigoni, o acordo do São Paulo é Éder, o acordo do São Paulo é Miranda, nada contra nenhum desses jogadores, Miranda inclusive eleva completamente o nível defensivo do São Paulo, mas assim, a gente pode pagar isso? A gente pode orçar com isso? É a nossa realidade? É a nossa realidade? Esse é o ponto. Outros, e não adianta depois também vir com papo que o São Paulo joga dinheiro fora. Muitos times jogam, aspas, dinheiro fora, que é quando a contratação é uma contratação cara da errada. Palmeiras faz isso a rodo. Flamengo tem vários exemplos. Eles podem. Sim. Eles erram uma contratação, tá tudo bem. Eles podem esperar o cara demorar 3 anos para dar certo. Não é isso. Você errou a contratação, não quer dizer que você tem direito, porque você sofreu com a contratação ruim, de contratar um cara bom sem dinheiro. É o oposto. É o oposto. Você errou, agora que você não pode fazer mais. Azar que você errou. Esses times podem. Eles erraram. Droga, vou ter que trazer outro cara. Errei de novo? Caramba, traz outro cara ali. Agora o São Paulo erra, contrata, erra na administração, erra, e assim... É uma bola de neve, é algo que a gente está alertando aqui, e não é por nada, as coisas que a gente alerta costumam, né? Dar problema. Só quando é muito óbvio, assim, né? Só quando é muito óbvio, você está gastando mais que não tem, vai dar problema. Mas quando é muito óbvio, assim, a gente costuma acertar. A gente nem é tão bom assim, vamos ser honestos também, a gente é bem ruinzinho. Mas quando o negócio é muito óbvio, assim, aí costuma acontecer. E assim, só lembrando, contratamos jogadores, essas condições todas, sabendo dessa realidade toda, com contas aprovadas lá atrás. A escolha que a gente fez foi essa. Essa foi a escolha. E daí eu tenho que escutar ainda, que eu acho o negócio mais absurdo. São Paulo fez o esforço que fez no estadual porque sabia que só podia ganhar isso. Vai me desculpar. Se sabia que só podia ganhar aquilo e que corria risco de ficar fora de Libertadores, fazendo todas essas contas do desempenho que o time teve no ano passado, então a gestão está sendo tão irresponsável quanto todas as últimas que a gente teve aqui. Mas é isso. 2 pontos finais, muito breves. Primeiro deles, qual que é a solução? Como se a gente nunca tivesse falado disso aqui, né? Sim. Hoje eu recebi um monte. Então, qual que é a solução? Eu vou pegar uma bem básica. Se todos nós, como torcedores, cobrássemos responsabilidade financeira, responsabilidade de gestão, melhor estrutural, tudo isso, como a gente cobra Caleri, Pato, Benítez, Meme, não sei o que. Se a gente cobrasse, tem resultado. Poder de torcida tem resultado. A gente fica fora, e é o segundo ponto que eu quero tocar. Os caras fecham o clube pra gente, só que torcida pauta a imprensa, torcida gera pressão dentro do conselho, torcida gera pressão dentro do clube, torcida gera pressão. Se encher o saco, cobrar, fazer barulho, fazer campanha, fazer não sei o quê, como faz para contratar jogador errado, para contratar jogador com dinheiro que não tem, alguma coisa acontece. Não sei. No mínimo, para de ser responsável. No mínimo, falar, tem que contratar os caras lá que eles estão pedindo, a fase tá ruim, tem que fazer alguma coisa. No mínimo, os caras falam o seguinte, vamos tentar organizar a casa, porque dessa vez a gente tem um apoio popular para fazer isso. Os caras estão entendendo. Então vamos fazer um plano aqui, tem essa margem. E o segundo ponto é, aproveitando que está tudo fechado para torcedor, o torcedor de São Paulo é expulso
de qualquer parte política dentro do clube, porque eles têm lá o grupinho deles e é com isso que eles se preocupam, não com o futebol em si. Mas aproveitando, fica aqui a pergunta que eu já fiz outras vezes: onde está o tal do estudo que foi entregue a uma empresa júnior, um estudo feito de graça, um estudo desse porte? O São Paulo quis fazer a cor. Ou seja, para tudo isso aqui tem dinheiro. Isso aqui tem dinheiro, isso aqui tem dinheiro, tudo isso aqui tem dinheiro. Para fazer um estudo sobre gestão e reforma estrutural do clube, não, tem que fazer aqui um acordo, a empresa é legal, o pessoal é bacana, o pessoal que está animado para fazer. Onde está o estudo sobre a possibilidade de criar um sócio-torcedor que vota? Cadê o estudo? O estudo foi feito, foi entregue há 250 anos, nem sei quanto tempo está. Onde está? Em que pé que está? Tem prazo para ficar pronto? Por que não ficou pronto ainda? Está dentro do prazo? Está fora do prazo? Qual foi o levantamento que foi feito até agora? Em que pé que anda isso daí? Alguém está acompanhando? Alguém está cobrando? Porque se criaram 250 comissões, a comissão do não sei o quê, a comissão da amizade, tem comissão de tudo. Criou uma comissão para acompanhar o estudo do sócio-torcedor votante? Eu acho que não. Então, fica aqui agora. Se cobrasse o sócio-torcedor votante, como cobra o tal do Caleri, igual do Caleri, hein? Tem o camisa do Caleri, o Caleri é legal. Nenhuma culpa no jogador. Zero. Acho até que vai ajudar. O problema é que a gente não tem condição. Se cobrasse como cobra isso, eu acho que a situação estaria um pouco melhor. Essa é a minha solução. Nem vou entrar mais no mérito de clube-empresa, do projeto que está lá. O projeto que você recebe nem se discute. Esse é o São Paulo. Esse é o São Paulo que a gente critica tanto tempo, que a gente apanha tanto por. A preocupação é que o São Paulo começou a fazer, a gente vai aplaudir, que é o que a gente mais quer. É isso. Vídeo pesado, mas necessário. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.